Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à coletiva das estatísticas fiscais com Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que fará uma apresentação e depois nós abriremos as perguntas. Fernando, bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Hoje nós temos a apresentação das estatísticas fiscais do país para fevereiro de 2024. No mês de fevereiro, o setor público consolidado teve um déficit primário de 48,7 bilhões de reais. Isso representa um aumento de 84% em relação ao déficit primário de 26,5 bilhões de fevereiro de 2023. Comparando os meses de fevereiro, na série histórica do Banco Central, o déficit de 48,7 bilhões em fevereiro de 2024, desculpe, o déficit primário de 48,7 bilhões de reais em fevereiro de 2024 foi o maior da série histórica do Banco Central, iniciada em dezembro de 2021. Mas antes que a gente avance, é importante ressaltar desde já que o resultado de fevereiro, que nós estamos divulgando agora, foi impactado de forma significativa por uma antecipação de pagamentos de precatórios. Os pagamentos de precatórios ocorrem normalmente, no ano passado eles ocorreram em maio, e neste mês eles foram antecipados para fevereiro. O montante envolvido é de 29,4 bilhões de reais. Portanto, essa antecipação, quando a gente compara o mês de fevereiro de 2024 com o mês de fevereiro de 2023, ela piorou o resultado fiscal do mês, mas olhando para frente, tudo mais constante, ela irá melhorar o resultado de maio, já que em maio de 23 haverá pagamentos de precatórios e esse valor já foi antecipado de maio de 24 para fevereiro. Mas quando a gente olhar o resultado no ano, esse não afetará o resultado, né? Apenas houve um deslocamento, uma antecipação temporal desse pagamento. Sem esse pagamento, fazendo um exercício contrafactual, tirando esses 29,4 bilhões de reais de antecipação de precatórios de fevereiro de 24, aquele resultado primário de 48,7 bilhões do setor público consolidado seria, tudo mais constante, 19,3 bilhões e representaria uma redução no déficit primário em relação a fevereiro de 2023. Então, acho que essa ressalva é importante para a gente melhor entender os números fiscais do mês de fevereiro. Passando do setor público consolidado para analisar cada uma das esferas desse setor público, a primeira delas é o governo central. Né? Em fevereiro, o governo central teve um déficit primário de 57,8 bilhões de reais, igualmente impactados pela antecipação dos pagamentos de precatórios de 29,4 bilhões. Em fevereiro de 2023, esse déficit do governo central havia sido de 39,2 bilhões, ou seja, um aumento de 39,2 bilhões para 57,8 bilhões, um aumento de 18,6 bilhões ou 47,4%. Também, quando nós consideramos os precatórios pagos pelo governo central de forma antecipada, esse valor, 29,4 bilhões, é maior do que o aumento no déficit de 18,6 bilhões, mostrando que também, nesse caso, na ausência dessa antecipação, o resultado primário teria melhorado, o déficit primário teria se reduzido. Né? Quando a gente olha com mais detalhes esse déficit do governo central, a partir dos dados divulgados pelo Tesouro Nacional, nós vemos um crescimento nas receitas líquidas, né? Na variação anual das receitas líquidas em termos reais, ou seja, descontada a inflação, houve um crescimento de 23,4%. E nesse caso, contribuíram para esse crescimento, né, o aumento na arrecadação, né, de imposto de renda, e aqui deve-se destacar, né, o impacto daquela nova medida de tributação do estoque dos fundos exclusivos, né, que atingiu um valor aproximado de 4 bilhões de reais. Também houve reoneração, né, de combustíveis e, com isso, arrecadação, aumento de arrecadação, e as próprias receitas auferidas pelo Tesouro Nacional, com dividendos e participações, né, também cresceram, com contribuições tanto do Banco do Brasil quanto da Petrobras. Então, esse conjunto de fatores, né, além, claro, da atividade econômica, ajuda a explicar, né, o aumento das receitas. Só que o aumento das despesas foi ainda maior do que esses 23,4% de aumento real das receitas. Né? O aumento real das despesas em termos interanuais foi de 27,4%.
E aqui o papel principal destacado é o aumento nos pagamentos do precatório. Quando você faz a comparação interanual, você tem 29,4 bilhões de reais em fevereiro de 2024, nessa mesma rubrica de precatórios tem praticamente zero em fevereiro de 2023. Lembrando novamente que isso é uma antecipação de resultados, né? Isso piorou o resultado de fevereiro, vai melhorar o resultado de maio, quando se fizer o balanço do ano como um todo, esse valor, essa antecipação se dilui, né? Não tem impacto. A outra esfera do governo, do setor público consolidado, para nós analisarmos, são os governos regionais. Os governos regionais incluem os governos estaduais e municipais. E eles mantiveram a sua trajetória superavitária no mês de fevereiro. O superávit dos governos regionais em fevereiro foi de 8,6 bilhões, o que é 27% abaixo do superávit de 11,8 bilhões que eles tiveram em fevereiro de 2023, né? Então, nesse caso, né, como o superávit se reduziu, mesmo que as transferências da União para os estados tenham crescido, mesmo que a arrecadação, né, do ICMS, principal imposto dos estados, tenha aumentado, né, as despesas cresceram mais, né, do que essa variação da receita, puxando, né, o superávit para baixo, por definição, inclusive. Né, quando ainda analisando o resultado primário do setor público consolidado, nós podemos passar da tabela 1, que apresenta os resultados de fevereiro, para a tabela 2, com os resultados do acumulado do ano, que nesse caso é o primeiro bimestre do ano, né? O resultado primário do setor público consolidado em janeiro e fevereiro foi um superávit de 53,5 bilhões de reais, dado que o superávit de janeiro foi aproximadamente de 100 bilhões, né? Esse resultado, ainda que superavitário, é um resultado abaixo do resultado do primeiro bimestre de 2023, que foi 72,6 bilhões, mas aqui também nós temos que considerar o impacto, né, das antecipações do precatório que reduziram o resultado deste ano, né? De qualquer maneira, esses 53,5 bilhões constitui o menor, né, resultado acumulado desde o primeiro bimestre para o primeiro bimestre desde 2021, né? Ainda no acumulado do ano, quando a gente olha os dados do governo central, né, o governo central teve superávit primário também, assim como o setor público consolidado. Por sinal, essa contribuição vem tanto do governo central como dos governos regionais, ambos tiveram superávites primários no primeiro bimestre de 2024, mas olhando o governo central, o seu superávit primário nesse primeiro bimestre foi de 23,5 bilhões, e no ano passado ocorreu um superávit de 40,2 bilhões. Assim, vocês podem ver, né, uma sazonalidade favorável no começo do ano, especificamente em janeiro, e aí o acumulado dos primeiros meses do ano sempre carrega essa sazonalidade favorável, apresentando o superávit, né? De qualquer forma, houve uma redução do superávit de 40,2 para 23,5 bilhões, uma redução de 41%, tornando esse resultado, esse superávit primário do governo central, de 23,5 bilhões no primeiro bimestre de 2024, né, o menor desde o primeiro bimestre de 2021, quando foi 20,6 bilhões. E aqui, claro, também o comentário sobre os precatórios se aplica. Os governos regionais, no primeiro bimestre, tiveram um superávit de 31,2 bilhões de reais, o que representou uma ligeira redução de 7% em relação ao superávit de 33,6 bilhões no primeiro bimestre de 2023, chegando num ponto em dizer que, de fato, houve uma redução, 2,5 bilhões de reais a menos, mas, em termos macroeconômicos, é um superávit praticamente da mesma magnitude, né? Quando a gente considera a última esfera temporal que a gente usualmente traz na nota, que está na tabela 3, que são os resultados acumulados nos últimos 12 meses, aí sim o setor público consolidado tem um déficit primário de 268,2 bilhões de reais, o que equivale a 2,4% do PIB, né? Quando a gente compara isso na série histórica, se nós olharmos os 268,2 bilhões, ou seja, os valores em reais nominais, nós vamos ver que esse é o menor resultado desde junho de 2021, quando esse resultado
primário acumulado em 12 meses foi um déficit de 305,5 bilhões. Se a gente olhar o percentual do PIB, né, esse é o pior resultado desde julho de 2021, quando deu 2,8% do PIB. Ou seja, em qualquer das duas comparações, como reais nominais ou percentual do PIB, esse é o pior resultado desde meados, né, de 2021. Né? Esse déficit é composto basicamente pelo resultado do governo central. Né? O governo central, nos últimos 12 meses, teve um déficit de 281,2 bilhões, o que equivale a 2,6% do PIB, ou seja, o déficit do governo central foi maior do que o setor público consolidado, indicando que na esfera dos governos regionais, eles conseguiram manter o seu superávit primário nos últimos 12 meses. Né? O superávit primário atingiu 15,2 bilhões nessa esfera dos governos regionais. Né? Com isso, nós apresentamos o resultado primário do setor público consolidado de todas as esferas de governo, né, para o mês de fevereiro, para o acumulado no ano, que é o primeiro bimestre, e para os últimos 12 meses. A segunda parcela do resultado fiscal, né, da necessidade de financiamento do setor público consolidado, é a conta de juros, né? Ou seja, os juros nominais que são apropriados nas estatísticas fiscais pelo critério de competência, ou seja, dia a dia, a partir do montante da dívida, dos indexadores dessa dívida, nós vamos apurando os valores dos juros nominais para chegar ao resultado mensal. Né? Isso é uma razão, inclusive, para explicar por que o número de dias úteis do mês importa. Né? Então, a gente chega lá. Primeiro, os resultados gerais. Os juros nominais somaram 65,2 bilhões para o setor público consolidado como um todo, em termos líquidos, no mês de fevereiro. Né? Quando a gente compara esses 65,2 bilhões de fevereiro de 2024 com o resultado de fevereiro de 2023, o resultado foi bastante similar. 65,2 bilhões em fevereiro de 2024, 64,2 bilhões em fevereiro de 2023. Ou seja, apenas um ligeiro aumento de por volta de 1 bilhão de reais. Né? Quando a gente compara essa série anual, então, o que se destaca a comparação interanual é a estabilidade dessa rubrica. Quando nós olhamos os juros do mês de fevereiro contra o mês de janeiro, nós vemos uma redução significativa. Em fevereiro, os juros atingiram 65,2 bilhões de reais, como eu mencionei, e em janeiro eles haviam sido de 79,9 bilhões. Como essa conta de juros ela é apropriada por competência dia a dia, ela não deveria apresentar de um mês para o outro variações tão grandes assim. Né? Então, quando isso acontece, a gente, em geral, olha para os swaps cambiais do Banco Central. Os swaps cambiais são uma operação do Banco Central com o mercado em que troca-se um pagamento de juros contra uma variação cambial e a variação cambial pode flutuar. Essa comparação, em geral, ocasiona uma receita, um ganho para o Banco Central na conta de juros significa uma receita para fins na conta de swap, um ganho do Banco Central na conta de swap significa uma receita de juros nessas estatísticas fiscais, então diminuía o valor líquido da conta. Uma perda do Banco Central sobre juros equivale a uma despesa e aumenta, então, essa rubrica. O que aconteceu com os swaps foi que, em janeiro, houve uma perda de 10 bilhões de reais, então elevou aquela base de comparação, que, portanto, sem esse montante sairia de 79,9 para 69,9, e em fevereiro os swaps permaneceram praticamente estáveis, tiveram uma variação, né, uma perda de 0,4 bilhão, mantendo praticamente estável a conta. Então, quando você faz essa comparação, o resultado de janeiro estava elevado por essa perda de swaps, então, em fevereiro, como essa perda não se repetiu, ele permaneceu estável. E o outro fator é que o mês de fevereiro é um mês mais curto, nós tivemos, em fevereiro, na comparação com janeiro, 3 dias úteis a menos, então houve menos dias para acumular juros no mês de fevereiro, que também explica essa sua redução, né, em relação a janeiro. No acumulado do ano, quando olhamos o primeiro bimestre, que está na tabela 2, os juros somaram 145,1 bilhões de reais, né? Com elevação em relação aos 116,5 do primeiro bimestre de 2023. Né? Já no acumulado de 12 meses, esses juros atingem 6,8% do PIB, esses dados estão na tabela 3,
6,8% do PIB representa, em reais nominais, 746,9 bilhões, e houve uma ligeira redução, né, na comparação com o mês anterior, no acumulado em 12 meses. Com esses resultados, considerando tanto o resultado primário deficitário nos últimos 12 meses de 268,2 bilhões, quanto a conta de juros de 746,9 bilhões, o déficit nominal nos últimos 12 meses ultrapassou a marca de R$ 1 trilhão, o que equivale a 9,24% do PIB, e aumentou 0,16 pontos percentuais quando a gente compara os 12 meses encerrados em fevereiro com os 12 meses encerrados em janeiro, né? Também naquela comparação usual, se nós compararmos com resultados em reais nominais, esse foi, né, o maior déficit nominal desde janeiro de 2021. Se nós compararmos com o percentual do PIB, este é o maior déficit desde abril, né, de 2021. Ambas as bases de comparação são válidas, depende do que for mais adequado para cada usuário. Com isso, nós terminamos a parte dos resultados fiscais, ou seja, dos fluxos fiscais do mês, e passamos agora para 2 comentários sobre a dívida líquida e a dívida bruta do governo geral. A dívida líquida do setor público, DLSP, é o indicador mais abrangente de endividamento público que nós publicamos nesta nota para a imprensa, porque ela, em escopo, né, nas contas que estão dentro dela, ela atinge todo o setor público consolidado, e em termos de cobertura, ela abrange tanto os ativos do setor público quanto os passivos, por isso que a gente chama de dívida líquida, né? Então, a dívida líquida do setor público atingiu em fevereiro um percentual de 60,9% do PIB, ela aumentou 0,85 ponto percentual do PIB em relação a janeiro. Esse aumento é dado, claro, pelo déficit nominal registrado no mês. Esses 60,9% do PIB representam o maior valor para a dívida líquida do setor público desde dezembro de 2020, quando ela estava em 61,4% do PIB. Quando a gente olha a dívida bruta do governo geral, há 2 diferenças, né? Primeira, que ela é uma dívida bruta do governo geral, ou seja, não inclui o Banco Central e as empresas estatais das diferentes esferas do governo. E segundo, ela não inclui os ativos, por isso é uma dívida bruta. Então, a dívida bruta sempre terá um nível maior, né, do que a dívida líquida, já que não estão incluídos os ativos, né, do setor do governo geral nesse caso. A dívida bruta do governo geral representou 75,5% do PIB em fevereiro, e ela também aumentou, né, na comparação com janeiro, aumentou 0,43 ponto percentual. E nessa comparação com a própria evolução da dívida bruta, ela se compara ao valor de junho de 2022, ou seja, de meados do ano passado, quando a dívida bruta estava em 75,6%. Então, ela está praticamente nesse nível, 75,5% quanto a 75,6%. Bom, esses eram os resultados fiscais que eu tinha para apresentar hoje. Eu devolvo a palavra para a Carla, para ela organizar eventuais perguntas que vocês possam ter. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Vamos abrir as perguntas agora. A gente já tem uma aqui da Thaís. Vou autorizar aqui. Nos escuta, Thaís? Thaís, está nos ouvindo? Ela ainda aparece para mim aqui com o microfone mutado. Eu mandei de novo aqui. Agora abriu. Agora foi. Bom dia. Agora sim. Bom dia, Thaís. Tudo bem, bom dia. Na verdade, só tenho uma dúvida sobre o que você acabou de falar, Fernando. Você falou sobre a dívida bruta, né, de 75,5% do PIB, e fez uma comparação da série histórica. Acho que você citou, eu ouvi junho de 2022, mas aí você falou ano passado. Aí eu fiquei em dúvida se é o ano passado ou 2022. Obrigada. Agora que você falou, eu percebi que eu falei errado. Eu ainda fiquei parado em 2023. O dado é junho de 2022 mesmo, e 75,6% do PIB. Então, a dívida bruta
no mês de fevereiro agora de 2024, atingiu 75,5% do PIB. E esse é o maior resultado desde junho de 2022, 75,6%. Obrigado aí pela sua Obrigada, descrição Fernando. e me deu oportunidade para corrigir o erro aí. Valeu, Thaís. Obrigada a você. Obrigada, Thaís. Obrigada, Fernando. Agora a gente tem uma do Gabriel. Bom dia, Gabriel. Nos escuta? Oi, pessoal, bom dia. Estão me ouvindo agora? Bom dia. Tá bem baixinho. Tá, vou me aproximar do microfone Agora aqui. tá bom. Perfeito. Bom dia, gente. Então, só uma dúvida no fluxo em 12 meses. Queria, se o Fernando pudesse dissecar um pouquinho o resultado nominal. Pelo que eu entendi, então, a gente tem o pagamento aí dos precatórios de fevereiro, nesse número de 12 meses, e o pagamento de precatórios em maio do ano passado, né? Então, aí tem dois pagamentos, e aí tem superou 1 trilhão, que é o maior, superou 1 trilhão acho que pela primeira vez desde fevereiro de 2021, né? Então, se puder falar um pouquinho sobre isso, obrigado. Obrigado a você, Gabriel. É isso mesmo. A gente teve uma antecipação de pagamentos, né, uma decisão de gestão de política fiscal, de antecipar os pagamentos. E, portanto, quando a gente olha os dados do mês, a gente tem um impacto, né? É sempre bom a gente olhar estatísticas para poder avaliar a evolução da atividade econômica, né? Quando a gente está avaliando essas estatísticas econômicas, mas a gente tem que conhecer em detalhes o que tem na estatística para não poder gerar uma interpretação distorcida da realidade, poder, às vezes, precisa ir um passo além, né? Pegar a estatística mais geral e dar um detalhamento maior para que ela possa refletir o mais apropriadamente possível a realidade. Nesse caso, quando a gente faz as comparações interanuais, a gente tem pagamento precatório em fevereiro deste ano, não tem no ano anterior, ok? O resultado primário vai piorar. Só que a gente não pode confundir isso com uma piora permanente, né? Porque isso é um aspecto que foi antecipado. Quando a gente andar mais 3 meses para frente, o resultado de maio vai ser, por esse evento específico, melhor do que o maio do ano passado. Então, assim, não pode ser tanto dizer que foi o pior da série e tal, e o mundo acabou agora, nem em maio dizer que deu um crescimento grande do resultado, uma melhora significativa. As duas coisas a gente tem que considerar eventos específicos, né? Teve precatório num, não teve no outro. Então, isso aconteceu também quando a gente compara o acumulado do ano, no primeiro bimestre, teve precatório num, teve no outro. E nos 12 meses, tem esse ponto que você percebeu bem. Os 12 meses agora vão de março de 2023 para fevereiro de 2024. Então, você tem o pagamento de precatórios de 2023 e o pagamento de precatórios de 2024. Então, isso era como se tivesse uma contagem em dobro, né? Como se duplicasse a conta. Nesse caso, a gente teria, muito provavelmente, um valor de precatórios que seria um pouco abaixo, um valor de déficit nominal que seria um pouco abaixo de 1 trilhão, se a gente, por exemplo, se o pagamento de precatórios deste ano fosse feito em maio, mas, em termos, digamos, macroeconômicos, assim, né, para um déficit nominal desta magnitude, essa operação de precatórios certamente é importante, mas, em termos macroeconômicos, o resultado continuaria lá, em vez de estar um pouquinho acima de 1 trilhão, estaria um pouquinho abaixo de 1 trilhão. Nos dois casos, né, a magnitude estaria preservada. Você tem toda a razão. Carla, com você. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Fernando. Não temos mais perguntas por enquanto. Vamos aguardar mais um pouquinho para ver se surge alguma. Eu acho que não temos mais perguntas. Fernando, gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, da minha parte, tá encerrado, é isso mesmo. Só agradecer a todos pela participação nessas
3 coletivas de divulgação estatística deste mês, convidá-los para do mês seguinte. Desejar uma boa sexta-feira, um bom fim de semana a todos. Muito obrigado. Obrigada a todos, bom fim de semana. Tchau, tchau.